Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aí uma atualização sobre o BRCO, tá? Que saiu aí hoje, no dia 7 de 2025. Um fato relevante aí sobre o aluguel aí, no caso aí, que vai alugar um imóvel, né, aos Correios, tá? O valor é ajustado aí 29% maior do que previsto anteriormente, né? Que nesse imóvel, que estava alugado pela Americanas, tá? E aqui, ó, o fundo já traz aqui a respeito do Fundo Imobiliário Bresco Logística, tá? BRCO, assinou um novo contrato em locação com os Correios, com a área de totalizando um pouco mais de 15 mil metros quadrados, o Bresco Contagem, localizada em Contagem, Minas Gerais, tá? Segundo fato relevante divulgado no mercado, a metragem representa em torno de 23% da área bruta do local, tá? Do galpão, equivalente a 3,4% da ABL total do fundo, tá? E aqui ele traz aqui a respeito. A locação teve início nesta segunda-feira, dia 7, como mencionei para vocês. Condicionada à desocupação antecipada do espaço pelas lojas americanas, tá? Então, a loja americanas vai sair aí, né? E vai entrar aí, no caso, a estatal aí dos Correios, né? A varejista afirma acordo em liberar o imóvel antes do prazo previsto inicialmente, permitindo assim a entrada da estatal, tá? E aqui, ó, um novo contrato com Correios terá vigência de 5 anos, tá? O prazo médio aí, né? Prevê um aluguel em torno de 29,4% superior ao valor pago anteriormente pela Americanas. Então, uma coisa positiva, né? Querendo ou não, a Americanas está saindo e o aluguel vai ser ajustado em torno de 29,4%, tá? Isso representa em torno de 3 centavos por cota, tá? E a única coisa que a gente fica de olho é isso aqui, né? No caso aqui, o rombo dos Correios, querendo ou não, né? O rombo dos Correios chega totalizando 1,7 bilhões de reais, tá? Os funcionários denunciam falta de material. Então, a única coisa que a gente tem que ficar de olho é a respeito se vão pagar, né? A respeito aí dos aluguéis, né? Mas isso é uma boa notícia do BRCO, tá? E vou passar para vocês aqui a respeito aqui do BRCO 11, tá? Hoje está sendo cotado a R$ 108,33, dividend yield chegando quase a 10%, tá? 9,82%. E a simetria de risco no preço dividido pelo valor patrimonial, 0,91, abaixo de 1, tá? Liquidez diária dele boa, em torno de 3,78 milhões de reais por dia, variação em 12 meses positiva em torno de quase 7% aproximadamente, tá? Quando a gente olha aqui a rentabilidade real descontada a inflação no primeiro ano há 2 anos, tá? Tá positivo, por 5 anos tem uma retração de aproximadamente 4,5%, tá? Quando a gente passa para algumas características do fundo, a taxa de administração cobrada é de 0,09, tá? Ao ano sobre o patrimônio líquido, tá? E o número de cotistas dele passa de torno de 119 mil cotistas. O valor sugerido que ele fosse cotado a R$ 118,22, então tem aquela simetria de risco que está sendo cotado abaixo de 110, tá? E o rendimento dele, o último rendimento foi de R$ 1,05. A vacância bem controlada, em torno de 4,5, tá? E o número de cotas emitidas, um pouco mais de 15 milhões de cotas emitidas. O valor patrimonial, o tamanho do fundo é de torno de 1,88 bilhão de reais. Quando a gente olha aqui o desempenho em 5 anos, ele contra o CDI e o IFIX, tá nadando de braçada, subindo 58,1, enquanto o I está entregando a rentabilidade de 30,35 e o IFIX entregando 24,7. Então o fundo está performando acima do IFIX, mas perdendo o CDI em 5 anos. Em comparação aqui no caso BSO com os outros fundos imobiliários, em dividend yield aqui GGRC11 leva, tá? E também já soltei vídeo a respeito do GGRC11 aí, que tem um bom dividend yield e também tem um preço dividido pelo valor patrimonial bem atrativo, tá? Em caso de preço dividido pelo valor patrimonial, o VIG11 leva aí a primeira mais descontada, tá? Mas vários fundos imobiliários pode ver aí, tá? Abaixo de 1. Só esse daqui, no caso aqui, que ele nem leva em consideração porque o dividend yield dele está negativo. Possivelmente esse fundo aqui é um fundo de especulação ou ele nem tem cotação. Negociações, né? Quando a gente olha aqui o dividend yield disparou aí, tá? No mês de junho, 0,95, quase 1%, tá? E os dividendos também aumentou, né? Vinha aqui pagando 87 centavos por cota e agora está subindo aí para 1,5, né? Sensacional. Quando a gente olha a quantidade de portfólio que ele tem aí, né, de galpões, ele está diversificado em 7 estados, tá? E uma coisa que eu acho bem interessante nele é que a boa parte está em São Paulo e os outros estados aí tem no caso, tem em cada estado aí, fora São Paulo, tem um galpão, tá? Então, lá um em Alagoas, um em Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraná e Minas Gerais, tá? Possivelmente poderia aumentar mais essa gama aí, tá? Mas o foco dele, pelo jeito, é em São Paulo. Mas isso é bem importante, pelo menos ele está diversificado em vários estados, tá? Isso é positivo. E aqui, trazendo para vocês aqui, ó, tem como a gente acompanhar, tá? Onde foi alugado.
foi essa parte aqui, ó, que tá Americanas, tá? E mesmo assim ele detém ainda dos dois lados aqui uma base bem relevante aí de galpões, que possivelmente ele está em busca aí de trazer novos inquilinos, tá? E aqui tem como a gente acompanhar a respeito aqui do setor de atuação, tá? Boa parte que é e-commerce, tá? Varejo de e-commerce, 37%, representando, bens de consumo representando 45%, operador logístico representando 8%, tá? Indústria representando 10%. Então, ele está bem diversificado em dos setores, tá? E vale ressaltar, boa parte que também é setor de varejo e e-commerce com bens de consumo, tá? E aqui o portfólio dele, tá? Dá para ver aí que o prazo médio em torno de 3,9 e quase 4 anos, tá? Aproximadamente. Esse aqui é o Bradesco Osasco, tá? São Paulo. E aqui também tem aqui o Grupo Pão de Açúcar, né? Que tá também em São Paulo, localizado em São Paulo, taxa média aí em torno de 6,6 anos, tá? E uma coisa que é bem interessante que tem aqui vários galpões aí com aqui 9,4, 1,8, tá? Então quase 2 anos, uns 5,8. Então, querendo ou não, ele tem bons portfólios dentro dele, tá? E era isso que eu queria trazer sobre o BESCO11. Comente aí o que você achou a respeito do caso dos Correios alugar esse galpão aí, se é positivo ou não é positivo para o fundo, apesar de 29% da receita vai ser maior, tá? Tem esse risco, né, de não ser pago, né? O risco de qualquer negócio, né? Mas, querendo ou não, eu acho que a longo prazo isso deve melhorar, tá? O cenário dos Correios. Se vai ser privatizado ou não é outra história, né? Mas, querendo ou não, essa notícia acaba sendo positiva para o fundo, tá? E era isso que eu queria trazer para vocês. Não esqueça de se inscrever e até a próxima.